Leitura de transição do gabinete. Comunismo e comunistas, por José Fernando Carneiro. O autor conviveu, há muitos anos, com vários intelectuais marxistas. Desse convívio colheu a impressão que estas linhas retratam. Nos últimos 15 anos, não teve mais oportunidade de lidar demoradamente com amigos comunistas. É possível até que o tipo que tentou retratar nem exista mais, se é que já existiu algum dia. Também o contrário é possível. Em todo caso, aí fica seu depoimento. O comunismo não é apenas uma teoria econômica. É uma filosofia do destino humano, explícita e intrinsecamente materialista, mas equivalente, num certo sentido, conforme Christoph Dawson assinalou nos idos de 1930, a uma religião, ou melhor, a uma seita de fanáticos rigoristas, com sua ortodoxia, escrituras santas, ensino dogmático, doutores infalíveis, voto de obediência, excomunhões, moral própria e intensa preocupação catequética ou, se quiserem, apostólica. Uma pregação apostólica, aliás, bastante no estilo do creio ou morre, toda vez que podem dispor da força para impor seus próprios ideais. Por que haveriam de hesitar no emprego da força, se estão absolutamente certos de estarem certos e se nenhuma restrição de natureza moral existe a lhes impedir o uso da força? A moral comunista, dizia Lenin, está inteiramente subordinada aos interesses da luta de classes do proletariado. Poderíamos acrescentar, aos interesses do proletariado tal como Lenin os interpretava, e tal como hoje os interesses do proletariado são interpretados pelos líderes comunistas. Mas eles estão certos de que tudo quanto pensam é científico e de tudo o que se contrapõe a eles é reacionário, burguês, clerical, antiprogressista em suma. Por que então não esmagar todas as manifestações contra-revolucionárias? Havendo postulado que a história da humanidade tem sido a história da exploração do homem pelo homem, senhores, escravos, barões e servos, patrões e operários proclamam a aurora de uma nova humanidade liberta de explorações. Segundo afirmam, tudo quanto houve antes do socialismo foi a pré-história. A história da humanidade começa ou começará quando reinar a ordem socialista. Se lhes perguntarmos em nome de que princípio moral desejam a libertação do proletariado, a implantação do socialismo e o progresso da humanidade, de pronto rejeitam qualquer interpretação moralista ou idealista e enfaticamente explicam que a moral é simples consequência dos sistemas econômicos e que a libertação da humanidade se dará em virtude do desenvolvimento econômico industrial. Têm sede de perfeição, mas negam a sede e se declaram meros intérpretes da realidade. Por quê, melhor que seus adversários, haveriam eles de interpretar o desenvolvimento histórico das forças econômicas? Porventura serão mais puros ou mais inteligentes? Os comunistas repeliriam certamente tal explicação. Se interpretam melhor a história, se pressentem melhor que nós o rumo dos fatos, é que dispõem de um sistema mais adequado de interpretação da realidade, o marxismo. Mas a pergunta persiste: por que o marxismo não é adotado por todas as pessoas que o conhecem, e o conhecem até muito bem? Quais os que o adotam? Ou melhor, os melhores, os mais generosos, os mais inteligentes? Ou, para sentir a verdade do marxismo, far-se-ia mister uma graça especial. De qualquer sorte, estão possuídos da certeza de que, através de um processo dialético de luta entre forças materiais adversas, se chegará um dia, depois da ditadura do proletariado, a uma ordem social perfeita, de onde estarão banidas todas as superstições, todas as injustiças, todas as guerras, todas as deficiências. Um mundo de beatitudes, o paraíso na terra, a nova Jerusalém. A este propósito, Murilo Mendes escreveu: Cristo é tão utópico que coloca o paraíso no outro mundo. Karl Marx é tão realista que coloca o paraíso neste mundo. Expor a conceituação e a motivação dos comunistas nem sempre é fácil, mas sentimos que,
não acreditando nesse destino eterno do homem, não poderão certamente ter horizontes mais largos que os horizontes de um destino social coletivo, aqui na Terra, numa cidade perfeita, no paraíso terrestre do comunismo, onde um dia nem código penal haverá. Os que não creem no destino eterno do homem, e por uma sede de generosidade, por uma incoercível sede de justiça, por uma saudade de Deus, procuram qualquer coisa de mais largo do que seu destino próprio, que outra coisa poderão ver senão o destino terreno de todos os povos, a felicidade aqui de todas as coletividades? E para sua revolução afrontam todos os perigos e as amarguras de uma atribulada existência. Não creem em alma, mas dão a vida, esses materialistas, para a realização na terra de uma sociedade perfeita, para além da ditadura do proletariado e da qual estarão excluídos. Os que morrerem na luta não terão sequer o prazer de contemplá-la da eternidade. Toca-se aqui no estigma da ética materialista. Mas se a ética é simples epifenômeno, resta-nos admirar quão poderoso, terrível e atuante é esse epifenômeno. Quando lhes lembramos que na Rússia a revolução acabou levando à força, ao muro ou ao suicídio quase todos os seus heróis, dão de ombros, acham tal coisa de somenos importância. A revolução é assim mesmo. Devora os seus próprios filhos. Quando isso ocorrer, as vítimas serão consideradas, tecnicamente falando, como tendo assumido uma posição contra-revolucionária. Ao morrer, os velhos heróis, Bukharin, Kamenev, Zinoviev e tantos outros, fazem seu meia-culpa, batem no peito, com uma compulsão de fazer inveja à Santa Inquisição. A partir daí, suas antigas atitudes, tão louvadas nos velhos compêndios do partido, recebem sua aversão ou são simplesmente omitidas nas subsequentes edições dos dicionários e enciclopédias da União Soviética. Mas que importância têm essas coisas? Meros acidentes da marcha da Revolução. Episódios sem importância maior na dança dialética das posições. Contra tais mortandades e talvez injustiça, quem poderá reclamar? A democracia liberal burguesa? Mas ela é também uma ditadura de classes do ponto de vista marxista. Além do mais, devemos considerar que tudo quanto a ditadura do proletariado fizer, em matéria de massacres, será apenas transitório, uma simples necessidade contingente para a preparação da sociedade perfeita, sem classes, sem guerras e sem crimes. Não acreditando no dogma da queda, não sentindo o mistério da iniquidade humana, julgam ter encontrado uma explicação científica para todos os males que afligem a humanidade. É a propriedade privada, com a luta de classes, que ela origina. Tudo ou mais recebe aí sua explicação última, final, definitiva. Tudo se explica a partir daí, com clichês inexoráveis. Essa demência de tipo interpretativo, essa possibilidade de reduzir tudo a uma só causa, exerce sedução irresistível sobre muitos espíritos, porque, de certa maneira, vem satisfazer a sede de unidade e proporcionar a sensação de que foi possível afinal tocar na realidade última. E, uma vez de posse desse dado final, irredutível, verdadeiramente substancial, poderão corrigir tudo, refazer o universo, no qual não haverá guerras nem conflitos, talvez nem mesmo doenças, já me assegurou um deles. A produção cientificamente organizada e sua distribuição também científica criarão no mundo um ambiente de bem-estar e de conforto, no qual não haverá mais lugar para os estúpidos sentimentos de inveja, de cobiça, de orgulho. Espontaneamente, as ideias morais se manifestarão e automaticamente desaparecerão todas as superstições da inteligência e todos os vícios do coração humano. E assim, com o espírito alevantado, afrontando prisões e perseguições, com inflexível otimismo, os líderes comunistas, e sua maioria saídos de famílias burguesas, prosseguem na luta pelo advento do socialismo, acontecimento, aliás, que lhes parece fatal e impossível de ser evitado. Dir-se-ia que deveriam aguardar sem arroubos e sem paixões o advento inevitável do socialismo. Estafam-se, entretanto, lutando denodadamente em prol daquilo que implacavelmente acontecerá. Cruzar os braços e esperar, respondem os comunistas, seria uma atitude fatalista,
Afinal, o materialismo dialético não é tão primário assim, e já Lenin explicou que, embora a realidade determine a consciência, embora a rivalidade determine a consciência, as opiniões antiquadas e ultrapassadas, não sendo destruída, tendem a prolongar a realidade que a gerou. Mas a verdade é que propagam suas ideias com a sofreguidão e a insistência de quem acreditasse que o curso da história é determinado pelas crenças e opiniões dos homens, e não como quem acredita que as crenças e opiniões são frutos das condições materiais da sociedade. Sobre eles desça a nossa compreensão e até a nossa simpatia, na caridade do Cristo, mas qualquer coisa de fundamental nos separa, e nossa diversa motivação nos coloca, nos diálogos e até nas nossas relações humanas, numa singular situação que tentaremos descrever. O comunismo tem uma filosofia materialista de vida, e, por esse lado, estaria menos longe de nós do que um idealista em filosofia. O materialismo será sempre um erro menor do que o erro do idealismo. Uma doutrina fundada numa noção total do homem natural não estaria muito longe do realismo tomista, tão bem definido quanto São Tomás diz. Se a inteligência divina é a causa e a medida das coisas, as coisas são as causas e a medida da nossa inteligência. Se a inteligência divina é a causa e a medida das coisas, as coisas são as causas e a medida da nossa inteligência. Assim dizendo, Santo Tomás nos convida à mais exata e objetiva análise do ser. O comunista, porém, com o ateísmo que ele considera mais consistente ainda que o dos enciclopedistas do século XVIII e de Feuerbach, realiza o tipo mais completo daquela mentalidade burguesa, cujo traço essencial, como assinalou Alfredo Lage, é o otimismo. O otimismo burguês e o otimismo ingênuo, que há em todas as formas do evolucionismo, nós diríamos, do finalismo evolucionista, onde tudo caminha sempre para o melhor, seja na lei dos 3 estados, seja na passagem da promiscuidade para o matriarcado, para o patriarcado, para a poligamia, para a monogamia, quase não saiu esse final. Vou até ler de novo aqui. O otimismo burguês e o otimismo ingênuo que há em todas as formas do evolucionismo, nós diríamos, do finalismo evolucionista, onde tudo caminha sempre para o melhor, seja na lei dos 3 estados, seja na passagem da promiscuidade para o matriarcado, para o patriarcado, para a poligamia, para a monogamia. Seja na evolução do panteísmo para o politeísmo, para o monodeísmo, para o ateísmo, ou até na passagem de macaco para homem, tanto o otimismo burguês como o otimismo imanente que há no finalismo evolucionista, tudo isso se cristaliza sob formulações muito diferentes no pensamento e na pessoa do comunista, dando-lhe, na análise das coisas, uma euforia muito singular. O comunista é, intelectualmente, o homem que possui a chave e as soluções dos problemas econômicos, sociais e políticos. Não lhe será vedada a solução de nenhum problema. Pode, provisoriamente, ignorar a solução ou a explicação de determinado episódio, mas isso unicamente porque não fez incidir sobre o episódio a luz da dialética ternária do materialismo dialético. É só desenvolver mais uma equação do sistema que um dia brotou perfeito da cabeça de Marx, como Minerva da cabeça de Júpiter. A solução do problema está apenas do outro lado da pasta, mas está dentro da pasta que ele geralmente traz debaixo do braço. E no nosso universo tão frágil, ele se movimenta possuído de um sentimento de segurança grotesca que transparece nas suas palavras, nos gestos, nas análises, nos diagnósticos e nas previsões que faz. Desconhecem a dúvida. À semelhança dos positivistas, moram nos antípodas do cepticismo. Com esse otimismo e essa segurança que lhes empresta o determinismo dialético, acreditam que têm o direito de se apropriar dos movimentos de massa e das rebeldias populares, numa verdadeira usurpação intelectual do sentimento revolucionário. O católico, entretanto, não tem, pelo fato de ser católico,
a chave dos problemas naturais. Pode e deve estudá-los com toda a objetividade possível, mas a teologia católica não lhe fornece uma lei geral a aplicar à botânica ou à geologia, e sua crença não o auxiliará no estudo dessas disciplinas de uma maneira direta. O comunista acredita, porém, que, quando sobre a botânica se fizer incidir a luz do materialismo dialético, tudo ficará muito claro e muito simples, donde as previsões marxistas da física ou da química. Processa-se aí, com a mentalidade marxista, uma rotação de 180 graus, que é a seguinte: primeiro, o marxismo é que é científico, depois a ciência é que se torna marxista. Começam por considerar o seu socialismo como científico, o marxismo uma coisa científica, a política comunista uma política científica, e acabam considerando a física, a química, a botânica, a genética, a biologia, enfim, a ciência toda como capítulos do marxismo, coisas suscetíveis de serem marxisticamente revistas e melhoradas. Infelizmente, o católico não poderá nunca, ao terminar os seus estudos de sociologia, sentir a mesma sensação e felicidade. Decorre dessa certeza intelectual que o marxista adquire que ele fica condenado a nunca ter um ato de abandono em terreno algum, nem sequer no terreno da literatura ou da poesia, muito menos no campo da política. Ele se entregará de corpo e alma à obra da revolução. Como Lenin, dará todas as horas do seu dia à revolução, mas por isso mesmo será incapaz de um ato sem segundas intenções. Pelo menos os mais perfeitos são assim, ou devem ser assim. Certamente existem, entre os comunistas, almas admiráveis, ricas, das mais ricas que tenho conhecido. Grandes homens, homens capazes de grandes e autênticos gestos de inteligência, de piedade e de ternura, mas em geral consideram certos gestos e atitudes de boa qualidade humana que por vezes perpetram como fraquezas, como defeitos, como pecados contra a doutrina. Os mais pobres de alma acabam se deixando enclausurar completamente dentro do sistema e passam a obedecer cadavericamente, perinde a cadáver, às ordens do partido. E o fazem com prazer e orgulho, pois o partido vale mais que qualquer um deles. O partido está sempre certo, pelo menos em cada momento que passa. O partido é a encarnação da ideia revolucionária na história. Nunca mais podem ter um gesto simples de vida. Passam a viver em função de outros momentos. A atitude é sempre instrumental. Quando porventura se aliam aos democratas, é para manobrá-los e sentem um secreto, um curioso prazer em imaginar que os outros estão sendo dupes. Comme je suis malin, dizem de si para si. Se um dia, voluntariamente, isso aqui é como eu sou inteligente, né? Traduzindo, dizem de si para si. Se um dia voluntariamente se entregam a uma prisão, é para daí extraírem determinados efeitos políticos, pois a política é o seu mundo e dela e desse milênio esperam a solução do problema da vida. Acreditam que têm o controle dos acontecimentos e dão uma porção de palpites. Sai embora tudo errado. Isso não destruirá o seu otimismo e a sua segurança. Gostaríamos de citar um pequeno episódio que não teria nenhuma significação particular, se no caso não estivesse filiado a uma atitude geral em face da vida, à própria estrutura mental do comunista. Foi o caso que, estando um amigo nosso conversando com um comunista em época perigosa, viu, na porta da casa de chope, em que ambos estavam, um cavalheiro com todas as características de polícia secreta, olhando e observando o comunista. Advertiu o nosso amigo do que estava suspeitando, mas o outro retrucou com firmeza: "Qual nada, são uns anjinhos. Nós estamos com um perfeito controle sobre toda a atividade da polícia e os seus métodos de trabalho. Não há perigo." Foi preso em seguida. Essa ideia de controlar os acontecimentos é a coisa mais anti-apocalíptica do mundo, porque contraria a esperança cristã. O primeiro livro que o comunismo rasga é, pois, o Apocalipse. E do ponto de vista católico, a filosofia comunista, com todo o seu otimismo, é paradoxalmente a filosofia da desesperança. A sua revolução
em prol de operários, camponeses e soldados, é uma revolução sem amor. E você? O que você acha dessa provocação? Esse texto foi escrito na década de 60 e publicado no iniciozinho da década de 70, sob o título de Psicologia do Brasileiro, de autoria, como já falei, de Fernando Carneiro, José Fernando Carneiro. Eu trouxe essa leitura de transição porque a partir da próxima leitura, dos próximos textos a serem lidos aqui, eu vou trazer um pouco mais sobre o brasileiro. Algum texto que analise o brasileiro, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista filosófico ou antropológico, para a gente trazer um pouco a discussão, a leitura, os nossos esforços aqui de entendimento, mas principalmente esforços de leitura, sobre o brasileiro. Então vamos aqui se debruçar sobre o país e sobre a nossa gente. Estou pensando aqui no próximo livro, provavelmente vai ser Wilhelm Flusser, não tenho certeza, mas fique atento aí para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.